reino do Vale Dourado. A promessa de Elion, muito antes do tempo ser contado pelas luas, o grande leão luminar rugiu nas alturas, e seu sopro deu vida ao Vale Dourado. Um lugar onde a paz dançava com o vento, as árvores cantavam ao amanhecer, e os animais viviam em perfeita harmonia. Luminar andava entre eles, guiando com sabedoria e amor. Mas havia um entre as criaturas, voraz, um lobo que desejava reinar sobre o vale. Com palavras sedutoras e falsas promessas, tentou formar um reino próprio onde a liberdade e os prazeres fossem irrestritos. E por conta disso foi expulso por Luminar, para nunca mais pôr as patas na luz do vale. Contudo, antes de ser banido, Voraz semeou sementes de dúvida em corações ainda imaturos. E a mais perigosa dessas sementes brotaria muito tempo depois. O tempo passou. O vale floresceu. E 3 jovens amigos cresceram entre os prados e colinas. Tico, o coelho velóstico, era inquieto, curioso e cheio de ideias. Sempre o primeiro a correr, a experimentar, a sonhar com o que mais poderia haver. Os mais velhos diziam que ele tinha uma alma cheia de primavera a menos, sempre pulando para o novo. Sem esperar o verão terminar, Lina, a coruja pensativa Lina, vivia empoleirada nas árvores mais altas, lendo os livros do vale, perguntando coisas profundas e escrevendo versos com as penas. Era sábia para sua idade, mas às vezes se perdia entre a verdade e o desejo de saber tudo. O silêncio era seu conforto menos, mas a inquietação a visitava à noite. Bram, o urso sonhador Bram, era o mais gentil dos 3. Forte sim, mas mais com o coração do que com as patas. Gostava de construir coisas, casas em miniatura, brinquedos de madeira, torres de pedra. Sempre temia perder os amigos, por isso raramente dizia não. Juntos, eles brincavam nas colinas, escorregavam nos rios e riam alto, acreditando que o mundo seria sempre como era. Mas havia algo que todos sabiam, menos um limite. Uma linha de árvores, coberta por uma névoa sutil, marcava o fim do Vale Dourado. Lá se encontrava a antiga Floresta dos Desejos, um lugar que, embora belo, era cercado por silêncio. Luminar havia deixado claro: não ultrapassem os carvalhos da fronteira. Lá a beleza engana e os desejos mentem. Os anciãos contavam que já houvera outros que cruzaram e que nunca voltaram, mas ninguém mais lembrava os detalhes. Apenas restava a advertência e o sussurro do mistério. E era exatamente esse sussurro que começava a atrair os 3 amigos, não de forma brusca, mas sutil. Nos sonhos de Tico surgiam trilhas douradas e promessas de aventuras nunca vistas. Nos estudos de Lina, perguntas surgiam do nada. E se houver sabedoria que nem Luminar revelou? E Brão via sua imagem refletida nos rios e se perguntava: serei eu mesmo digno de estar aqui? Ninguém falava disso. Ainda não, mas algo estava mudando, como o vento antes da tempestade. O Festival das Estrelas havia terminado no Vale Dourado. As fogueiras baixavam, os animais voltavam aos seus lares e os sinos tocavam canções de paz. Mas naquele canto do vale, algo estranho sussurrava ao longe. Era a Floresta dos Desejos, que margeava o limite proibido do reino. Antiga, Bela Echeia. De encantos, ela era coberta por névoa dourada e sons suaves como música de ninar. Não era feia ou sombria, menos ao contrário, parecia até mais viva que o próprio vale. Mas o rei Luminar havia dito: essa floresta carrega engano em forma de beleza. Não é lugar para nossos pés. Naquela noite, Tico, olhando da colina, viu luzes cintilantes dançando entre as árvores. Será um novo tipo de estrela? Pensou. Seu coração palpitava. Não de medo, mas de um desejo quase irresistível de ver mais, ser mais, sentir mais. Vamos só olhar de perto, disse ele a Lina e Brão. Não é como se fôssemos entrar de verdade. Lina hesitou. O rei disse: mas olha como é lindo, completou Brão, distraído pelas frutas douradas pendendo de galhos próximos. Só por um momento. Eles deram o primeiro passo. Conforme adentravam, as cores da floresta pareciam vivas. As flores sussurravam elogios, os caminhos mudavam de direção para parecerem mais curtos. E em cada canto, algo brilhante chamava a atenção. Tico encontrou uma clareira onde tudo que desejava aparecia. Rios de mel, campos sem limites para correr, e coroas que se ajustavam à sua cabeça como se dissessem: você nasceu para reinar. Lina viu uma árvore de livros flutuantes que sussurravam: você pode saber tudo, pode ser mais sábia até que Luminar. Brão encontrou um lago, espelhado, que lhe mostrava o que mais temia: ser deixado para trás. Mas então o espelho se distorceu e disse: aqui, você será admirado por todos. Ninguém vai rir de você de novo. Foi nesse momento
que surgiu voraz. Um lobo amigável com sua voz que era doce como mel e suave como vento em dia quente. Vocês sentem isso, não sentem? A alegria de serem livres. O vale é bom, mas limitado. Aqui, vocês podem ter mais. Mas não deveríamos estar aqui, murmurou Lina confusa. Você já está, sorriu ele. E nada de ruim aconteceu, certo? Os amigos riram meio nervosos. Os encantos da floresta pareciam inofensivos. Passaram a tarde rindo, comendo frutos que estalava na boca, flutuando em nuvens macias. Mas aos poucos, os tons dourados ficaram pálidos. As frutas começaram a amargar. As árvores, antes suaves, pareciam se mover como se os observassem. O lago onde Brão se via agora mostrava sua imagem distorcida. Os livros de Lina repetiam a mesma frase. Você sabe tudo. Você não precisa de ninguém. Hora de ir embora, disse Lina inquieta. Já é tarde, disse Voraz. Agora, revelando olhos mais sinistros e dentes ligeiramente visíveis. Tico tentou correr, mas o chão virou pântano. Brão rugiu, mas sua voz sumiu no vento. Lina voou, mas suas asas pareciam pesar chumbo. Do solo surgiram raízes negras que se enroscaram neles como serpentes. Era tarde demais. Vocês cruzaram a linha com os próprios pés, disse Voraz. Agora são meus! E como manda a antiga lei, a sentença é nunca mais retornar ao Vale Dourado. Os três olharam uns para os outros, tremendo. O que começou como um jardim de desejos terminava como uma armadilha silenciosa. As raízes negras haviam se enroscado como serpentes. Tico estava preso até o pescoço, tremendo. Lina, com as asas presas e penas amassadas, tentava gritar menos, mas sua voz sumia no ar pesado. Brão, o mais forte, havia tentado quebrar os galhos com as patas, mas estava deitado agora, ofegante, dominado pelo medo. Voraz andava ao redor deles, como um rei vitorioso, agora em sua forma verdadeira, um lobo alto, magro, com pelo negro como carvão e olhos brilhando em rubi. O mundo prometeu tanto, e agora? Vejam só. Foram vocês que vieram. Ninguém nos forçou. Mas nós não sabíamos, chorou Tico. Sabiam, sim. No fundo sabiam. Só escolheram não escutar. Agora pertencem a mim. E ninguém menos entra na floresta e sai de lá. O trio se abraçou. Não tinham palavras menos, apenas lágrimas. E arrependimento. Apenas queriam poder voltar no tempo. Foi nesse momento que algo mudou. Uma brisa suave soprou entre os galhos. Mortos da floresta. O ar cheirava a luar e primavera. E então, uma voz menos firme e gentil como trovão sob controle ecoou entre as árvores. Soltem Enos. Voraz arregalou os olhos. A floresta toda estremeceu. As raízes hesitaram. Dos limites da floresta surgiu Elion. Elion, o filho de Luminar. Era diferente de tudo que os olhos já viram. Sua pelagem parecia feita de luz líquida. Em seus olhos havia tristeza e decisão. Ele caminhou sem pressa, até onde os três estavam presos. As raízes recuaram com temor, como se soubessem com quem lidavam. Voraz, por sua vez, rangeu os dentes. Você não pode levar os três. A lei é clara. Eles me deram o direito. Eles erraram. Mas pertencem ao meu pai, respondeu Elion. E eu vim pagar por eles. Tico tentou gritar. Não! Ene! Oh! É justo! Voraz sorriu com malícia. Muito bem, filho do rei, mas você sabe o preço. No lugar deles, você, no abismo, sozinho, sem coroa, sem luz, sem ajuda. Elion se calou e deu um passo à frente. Imediatamente as raízes libertaram Tico, Lina e Brão, que caíram no chão ainda sem acreditar. Elion, por outro lado, foi envolto pelas trevas. As vozes do abismo o chamaram. A luz em sua pele começou a se apagar. E com um último olhar para os amigos, ele sussurrou Boltema ou Bailey. Contem a verdade. Eu voltarei. E então, o chão o engoliu. Voraz desapareceu. .com. E a floresta se calou. O caminho de volta ao vale parecia mais longo do que nunca. As patas de Tico doíam. As asas de Lina não voavam. Brão andava em silêncio, com olhos vermelhos de chorar. Nenhum animal o julgou ao retornarem. Todos sabiam. O vale estava em luto. Durante 3 dias, não houve canto de pássaro. O céu manteve-se nublado. As árvores não floresceram. O lago não refletia estrelas. Tico passou horas olhando o limite da floresta. Com culpa no peito, Lina tentava escrever as palavras de Elion, mas a pena tremia em sua asa.
Bran construiu um pequeno altar com pedras silenciosamente. No topo, colocou 3 flores e uma pedra marcada com um símbolo de sol. Foi no fim do 3º dia que tudo mudou. O céu escurecido se abriu com um clarão. Não era o sol. Era algo mais forte que o próprio dia. Do chão do abismo, um som ecoou, primeiro fraco, depois como 1000 trovões, um rugido. A floresta, o vale, os rios e até os montes ouviram. Era Elion. Ele saiu do abismo não mais como prisioneiro, mas como vencedor. Sua luz era mais forte. Suas patas, as marcas da prisão, ainda estavam menos, mas elas brilhavam. As raízes se desfizeram. O limite da floresta queimou com luz viva. Voraz, enfraquecido, fugiu para as montanhas secas, onde nem o tempo o seguia. Sua voz nunca mais foi ouvida com força. Elion caminhou de volta ao vale, e os 3 amigos correram ao seu encontro. Não havia palavras, apenas lágrimas, abraços e um silêncio cheio de reverência. Depois daquilo, o Vale Dourado nunca mais foi o mesmo. Havia sempre luz nas noites mais escuras e canções mesmo na chuva.